Um dia na rua vou chamar a Cefaz e pronto. O cara comigo não. Aí a menina Dona Antônia, você tá chegando, Dona Antônia. Eu tenho psicóloga. E eu tenho. Bom, meus queridos, agora é um momento em que eu vou começar a fazer as coisas que eu tenho que fazer no meu dia. Então, mindfulness, que é a meditação, escrever, ler, estudar, e também vou editar o vídeo que eu tenho que editar para postar essa semana, enquanto eu tô gravando esse vídeo. E também, por último e não menos importante, ir pra academia para terminar essa parte da manhã. Mas como vai ser um vídeo de todo dia, vocês vão observar tanto o meu período da manhã quanto o meu período da tarde, que é no escritório, barra noite também no escritório, barra jiu-jitsu. Então hoje vai ser um dia cheio, vai ser um dia maravilhoso. Hoje já acordou sendo um dia abençoado, tanto pra você quanto pra mim. Vamos embora, acompanha aí que vai ser muito fera. I was wandering down a broken road, trying to carry all the weight alone. Night so dark, no stars inside. Finge até conseguir, pois ele prefere Didn't know queria até se I tornar. needed his light. Then a voice. Au! Olha, ontem eu tive uma experiência muito boa. Eu fui me confessar. O padre falou uma coisa pra mim que provavelmente pode servir pra vocês também. Ele pareceu a tartaruga de Kung Fu Panda. Falou a seguinte frase: o passado já foi e o futuro não existe. Tudo que temos é o presente. A gente tem que viver pro presente também. A gente também tem que viver pro presente. O futuro é tem que plantar hoje pra amanhã ter os frutos. Não significa que a gente não vai plantar. Porém, contudo, todavia, a gente também tem que viver o hoje. E a felicidade é muito disso. Se a gente ficar terceirizando a felicidade pro futuro, o nosso presente, que é tudo que a gente tem, a gente sempre vai ter só e somente só o presente, vai se tornar uma coisa desgostosa. Porque a gente vai estar sempre esperando pelo que a gente vai ter lá no futuro. A gente vai estar sempre esperando pelo trabalho que a gente vai ter no futuro, pela remuneração que a gente vai ter no futuro, pela família que a gente vai ter no futuro, por tudo que a gente vai ter somente no futuro. E o futuro, meus queridos, nunca chega. Porque tudo que a gente sempre vai ter vai ser o presente. E toda vez que a gente terceiriza a nossa felicidade, a gente tira a nossa responsabilidade ativamente de exercer a felicidade hoje. Eu vi um vídeo do Will Smith falando em um podcast. Eu não sei se era um podcast ou se era uma entrevista. Eu acredito que era uma entrevista, na verdade. E ele fala uma coisa muito importante, que toda vez que a gente busca a felicidade, espera pela felicidade nos filhos, na esposa, no trabalho, nessas coisas, a gente terceiriza a felicidade e esquece que a felicidade, na verdade, é um processo interno. É um processo em que a gente entra no nosso interno e faz as pazes com a nossa escuridão. E a seguir dessa entrevista, ele fala uma coisa muito interessante que eu carreguei pra vida, que hoje tá gravada no meu coração. Ele fala a seguinte coisa: você não pode esperar a felicidade das outras pessoas, esperar receber a felicidade daquelas pessoas. Você tem que levar a felicidade para as outras pessoas. Então, toda vez que você for pro trabalho, não espere a motivação lá, não espere a energia, o entusiasmo lá. Seja você a pessoa entusiasmada que vai chegar e contaminar todo o ambiente. Eu falo por experiência própria. Todas as vezes que eu saio de casa decidido a tornar a vida das pessoas que estão em contato comigo melhor, a dar um sorriso, a perguntar, a dar um bom dia, a perguntar como é que foi o dia da pessoa, é uma faca de dois gumes. Assim como eu melhoro a vida da outra pessoa, a pessoa melhora a minha. Então, exerça ativamente, não terceirize a responsabilidade de ser feliz. Seja feliz no hoje, seja feliz no presente. Primeira vez que eu gravo na academia. No começo o cara fica, né, meio porra, a galera vai ficar observando. E provavelmente sim. Porém, fazer o que, né? De 2 na vida. Ou você vive pra você, ou você vive pros outros. Não tem como fazer os dois. Já dizia o Rei dos Reis, grandiosíssimo Jesus: você não tem como servir a 2 senhores. Só serve a um deles. Eu escolho servir a mim, né? Eu vivo para mim
pelos meus. No final, o cara é visto, pô, como a pessoa que grava os vídeos na academia. Aí futuramente vai vir oportunidades por conta disso, por conta que eu tenho o culhão de aparecer. E isso é um ponto positivo. Serve pra você também, ó. Bom, eu já fiz mobilidade. Aí agora, neste momento, irei fazer a primeira série de aquecimento da extensora e posteriormente começarei efetivamente o treino. Jogar sangue pro músculo. Gostasse, velho? Pode passar, pô. Academia não é minha não, fica à vontade. Um dia que eu comprar, aí eu... O pessoal falando, né, sobre o tripé e tal aqui, elogiando. Isso eu sempre matuto muito. Sempre me matuto muito, que a galera fala, ninguém se importa, pá. Eu sou meio contra essa ideia. Na verdade, eu acredito que a galera se importa sim, porque de dois, ou ela vê aquilo como uma denúncia pessoal, tipo, caralho, o cara tá fazendo e eu não, ou dois, o cara admira. Eu acredito que sejam essas duas possibilidades. Uma dica para você começar a fazer coisas que desafiam a sua vergonha ou a sua timidez é fake until you make it. Uma frase, acho que foi a Amy Cordon, do TED Talk. Se você agir tal como uma pessoa que não tem vergonha, você não se torna uma pessoa que não tem vergonha, porque sua cabeça ela vai se acostumando com esse estímulo, se acostumando com essa sua nova versão, e você vai se tornando. Se você finge que é corajoso até você se tornar corajoso, significa que você vai atuar tal como uma pessoa que é corajosa, você vai se tornando corajosa, porque uma pessoa que é corajosa, ela se expõe a situações que obriguem ela a ser corajosa. Se você finge, você vai se colocar nessas situações. E se você se coloca nessas situações, você põe doses de estresse dentro do seu cérebro, e o seu cérebro vai acostumando. Então, fake until you make it. Uma coisa que prejudica meus treinos de perna é o meu joelho. Eu nunca fiz exame nem nada, mas eu acredito que eu tenho condropatia nos dois. Condropatia, para quem não sabe, é quando o líquido que tem entre as articulações não tem tanto. E os seus ossos começam a ter atrito entre um e o outro. Por esse motivo do joelho, os treinos de perna para mim são muito mais desafiadores. São dolorosos muitas vezes, mas são desafiadores e eu gosto disso. O treino de perna já é longo. Você já tem que lidar com a dor nos músculos. Você tem que ter consciência corporal para livrar o máximo possível o movimento do seu joelho. Então é um desafio completo. Então o que eu faço? Meu treino de perna já é o segundo da semana. Não é o primeiro, para não facilitar que eu perca o primeiro treino da semana, que eu erre de primeiro. Então o primeiro treino da semana é o quê? Peito e costas. 2 grupos musculares muito grandes, 2 grupos musculares gostosos de treinar, que eu curto. Então começa segunda-feira com treino de peito e costas, que é um treino que eu gosto. Começa com um treino que eu gosto. Depois já vem o que eu tenho que matar logo, que é mais desafiador, que é o treino de perna. Essa é uma boa dica. Comece a semana com um treino que você gosta, depois já coloca o mais desafiador para matar logo, que o resto da semana você só desfruta. Pipoca? Ei, bom. Eu não descarto experiências, todas as experiências são boas. Tô pegando isso no leg press, eu tô pegando exatamente isso no leg press. Conversa, né? Começar a gravar vídeo foi quando descobri a diferença do ovo do pato para o da galinha. Você sabe? O ovo do pato, ele é muito mais nutritivo, muito mais gostoso e até muito maior normalmente do que o ovo da galinha. Porém,
o pato ele coloca o ovo em silêncio. Já a galinha, quando ela vai botar o ovo, ela faz um auê, ela faz um show. O que significa? Independente se você gosta de crescer no silêncio, se é o Batman, quando você mostra para as outras pessoas, dependendo da forma como você mostra, isso gera uma propaganda. É o marketing, a mídia, é a venda. Você está a todo momento se vendendo. É diferente você comprar um produto de mim hoje, que tem pouquíssima mídia, um cara que, como o Caio Carneiro da vida, que tem muita mídia, o Flávio Augusto, que tem muita mídia. Você vai se sentir muito mais confortável e confiante no produto do cara, porque a fama dele precede ele. A fama dele chega primeiro nos lugares do que ele. Começa a gravar vídeo, começa a documentar a sua história, o seu business, que naturalmente você vai perceber que vão surgir novas oportunidades, tanto no trabalho quanto na empresa, como você é empresário, assim como eu. Vão surgir novas oportunidades de você criar um produto para vender aqui pelo YouTube, que vai ajudar as outras pessoas, que vai realmente fazer diferença na vida das outras pessoas. Então você se torna uma pessoa mais, entre muitas aspas, significante no contexto geral. Dinheiro que vai comprar. Vai ser no carro, acho não, porque o jeito que a gente se apresenta, muito sincero, quem nem faz esse tipo de pergunta. Mas ele falou assim, acho que esse bicho é rico. Bom, chegamos aqui no escritório. Temos muitas pautas atrasadas e algumas outras que a gente vai terminar ainda, fazer de hoje também. Mas, em síntese, a parte da tarde vai ser só trabalho mesmo, vocês vão me acompanhar aí. Volta e meia surge alguma linha de raciocínio nossa, e a gente também vai compartilhar, mas em alguns momentos específicos. Tá entendendo? Mas aí esse é o ponto, tendo uma operação maior, não é problema. Para a possibilidade de a gente ter mais clientes. Antes de você vir com esse ponto, eu acredito se fizer sentido. Pode ser um barco a ser queimado, tipo assim, obrigatoriamente a gente vai ter que fazer mais dinheiro. Não vai ter essa possibilidade de não fazer, tá ligado? Porque a gente vai ter mais dinheiro, a gente vai ter mais responsabilidade e vai ter mais dinheiro. Bom, a gente terminou algumas pautas importantíssimas aqui. Porém, esse é o Pedro, é meu sócio aqui na Kairos. Opa! Na Kairos, a gente trabalha com marketing estratégico e de vendas. Então, a gente entra dentro da empresa, melhora os canais de aquisição dela, faz essa empresa vender mais por mais de aquisição e monetização de clientes. Mas não é essa a pauta que a gente veio falar hoje. Em criar um diálogo, eu queria perguntar para ele responder um pouquinho para vocês, depois vocês entendem um pouco do meu ponto de vista sobre. Para você, o que te instigou a se tornar um empreendedor, a começar essa empresa? Sem falar do marketing da nossa empresa em si, o ramo, porque foi de acordo com outras conversas aí que a gente teve com outras pessoas, mas empreender em si eu vejo como liberdade. Antes mesmo da galera começar falando digital, que é liberdade, eu vi como liberdade, porque era algo que eu conheço muito no esporte. No esporte, obviamente, tem várias nuances de tipo, você tem que ter a sorte disso, você tem que ter a sorte daquilo, que você se coloca para ter essa sorte cada vez melhor. Mas só depende de você no esporte. Se você treinar, você vai ter resultado. Como eu falei, tem outras coisas que interferem. E eu vi o empreendedorismo da mesma forma. Se eu fizer, eu vou ter o resultado de acordo com o que eu faço. Não vai ser dentro de uma régua disso ou daquilo. Se eu fizer, eu tenho. Em resumo. Então foi por isso que eu quis empreender e não quis outra profissão. Eu pensava em ser policial, PRF. Mas eu troquei porque me identifiquei 100% com ser empresário, né? Então foi por isso que eu decidi empreender. Essa aí, a nossa empresa surgiu de várias outras conversas. A gente já trabalhou foram 10 meses, não foi? A gente trabalhou 10 meses redondos. Foi 10 meses redondos para outras pessoas, para outra pessoa que não é nosso mentor hoje, basicamente. E a gente aprendeu muita coisa lá e só depois que a gente teve esse know-how lá dentro dessa empresa, que a gente já fazia o que a gente faz aqui hoje, que a gente começou a caminhar sozinho, que a gente saiu da empresa e tocou o barco sozinho. Então hoje a gente toca um barco que a gente lida com as próprias frustrações, a responsabilidade está toda nas nossas costas, ambos temos 19 anos, então faz a gente crescer muito. Muita conta. Muita conta. E outra parada muito importante
é que o seu grau de relevância, muitas vezes, é diretamente proporcional à quantidade de responsabilidades que você tem. Então, as pessoas que ganham milhões é porque os caras têm responsabilidade que, muito provavelmente, eu que não ganho esse dinheiro ainda hoje, não conseguiria lidar se eu tivesse. Minha cabeça não ia estar saudável o suficiente para receber essa bronca, entendeu? Então, hoje, a gente lida com responsabilidades que nos fazem crescer, o que muita gente não vai crescer em 10 anos porque a gente está se expondo muito cedo de uma maneira muito clara para esses riscos. Pro cálculo, então. Vamos pro cálculo. Qual é o cálculo? Ah, Hoje era pra gente ir pro jiu-jitsu, porém, contudo, todavia, não deu. Trabalho, empresa em primeiro lugar, o nosso futuro com base no que a gente quer em primeiro lugar. Então a gente está terminando algumas coisas que ainda tem bastante, na verdade, mas para não condenar o resto da semana, a gente precisa dar continuidade nisso. E é isso, né? A vida são escolhas, choices. A gente precisa ter um objetivo claro, o que a gente quer para o futuro e agir conforme isso, com base em prioridade. Terminamos o expediente, o começo do expediente. Aí agora a gente vai pro horário de almoço. Volta amanhã. Daqui a pouquinho. São exatamente 9h40. 9h20. 9h20 agora. Pisar para casa. Parabéns por ter chegado até aqui. Não é todo mundo que chega até o final dos vídeos aqui do YouTube. Todo mundo está muito acostumado com conteúdo mais rápido. Mostra que você já é uma pessoa diferente. Primeiro, por estar nesse conteúdo. Segundo, por ter terminado esse conteúdo. Um beijo, um abraço e até a próxima.